Obrigada. Meu cunhado me deu bom dia. A paz do Senhor. Hoje eu vou estar aqui trazendo o estudo da série Nova Criatura. O nosso apóstolo, ele não está aqui hoje essa manhã. E toda vez que os nossos pastores não estão aqui, a gente dá a série Nova Criatura, porque a série Autoridade Espiritual, né, os nossos pastores que dão. E é importante, gente, a gente saber lidar com as nossas autoridades, não só as nossas autoridades espirituais, porque tem pessoas que respeitam as autoridades da igreja, né, que está aqui na igreja, o líder, mas autoridades, por exemplo, dentro de casa, no trabalho, não respeita, né? E isso é meio complicado, irmão. Então, por isso você tem que estar aqui pela manhã para absorver a palavra. E eu tenho tanto isso em mim que os meus patrões são 3 anos mais velhos que... de 3 a 5 anos, não sei mais ou menos a idade deles. E eles não gostam de ser chamados de senhor e senhora. E isso me dá uma agonia, porque eu fui aprendida assim. Eles são autoridade na minha vida. Então é todo dia uma luta para não falar, Manuela, senhora, que aí tem que segurar, porque ela não gosta e também tem que respeitar, né? Mas amém. Hoje nós estaremos falando sobre o batismo. Amém? Batismo é uma ordenança do Senhor para as nossas vidas, né? A gente vai ver aqui que algumas coisas, né, dentro do batismo, por que a gente usa o simbolismo do mergulho, né? E é importante que você traga um caderno, porque é algo que você vai aprender, amém? E aí, gente, eu trouxe uma indicação de livro que me fizeram gostar de ler livro, gente. Oh, glória a Deus! Não gostava. No meu tempo, né, irmão? Assim, eu não leio o livro inteiro na semana. É no meu tempo. Mas já é um passo, né? Já que já tô lendo, né? É esse aqui, gente, do Luciano Subirá. Ele tá me destruindo por dentro de todo o coração. Muito bom. Muito bom, gente. Que livro maravilhoso. Ganhei de alguma liderada minha que eu não me lembro. Não sei se foi a Duda, se foi a Júlia. Nem lembro quem foi. Quem foi? A Duda? Obrigada, Duda. Me fez gostar de ler. Glória a Deus. E é isso, é um livro que mexe muito porque ele prova o seu amor por Deus, né? E isso tá me mexendo comigo, né? Será que realmente eu amo a presença de Deus? Será que realmente eu amo o Senhor? E é bênção demais. Eu recomendo muito esse livro. O Luciano Subirá é um pastor que o nosso apóstolo indica muito, mestre, né? Você vai lendo aqui o livro, você vai vendo quão a dádiva, né, gente, que o Senhor dá para cada pessoa, né? Porque eu jamais pensaria, ou no espírito só, né, que ele conseguiu falar tudo isso que ele fala aqui no livro, mas é muito interessante como o Senhor se move dentro dos ministérios e como ele respeita isso, né? O pastor Luciano Subirá, ele consegue ser um ótimo pastor e um ótimo mestre, porque ele vai te ensinando assim e você vai abrindo os seus olhos de uma forma sobrenatural. Amém? Então, seguindo aqui com o estudo, nosso estudo hoje é sobre o batismo. E a gente vai refletir sobre algumas coisas. E uma delas é, o que a salvação tem a ver com o batismo, né? O nosso evangelista Flávio, ele trouxe a primeira lição aqui pra gente, sobre salvação. Por que usar o simbolismo do mergulho nas águas? O que a Bíblia diz sobre batismo de bebês e de crianças? Então, tudo isso a gente vai aprender aqui nessa noite. É um estudo muito tranquilo. Nessa noite não, nessa manhã. É um estudo muito tranquilo. Pode botar um pouquinho de água aqui para mim, por favor? É essa aqui? Já? Ah, tá. Desculpa, eu não sabia. Obrigada. Já estava aberta, eu falei, já deve ser alguém, né? Era minha mesmo. Tá bom. Enfim, o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo para você. Gente, a palavra já se explica, né? Se é uma ordenança, é porque o Senhor, Ele deu para nós algumas coisas que não são voluntárias. Se nós decidimos servir a Jesus, isso é uma ordenança. Ou seja, nós temos que fazer por amor a Jesus. Ao se batizar, você estará confirmando a decisão que tomou ao aceitar Jesus em sua vida. Toda vez que a gente aceita Jesus, vem aqui na frente, a gente chama isso de um ato público. Por quê? A gente entende que se nós, homens,
pecamos, erramos, com testemunhas de homens, né? Quando nós decidimos servir a Jesus, nós também decidimos, no público, em frente às pessoas, dizer que nós estamos reivindicando essa vida. Que nós queremos outra vida com Jesus. E isso é muito importante, porque nós entendemos, nós acreditamos que o mundo espiritual ele é movido por atos. Então, todo ato, ele tem um poder. Lá no meu trabalho, a gente estava falando sobre o poder das palavras, né? Que lá na célula, uma vez eu coloquei um vídeo, eu não achei o vídeo da planta, mas achei o vídeo do arroz. Que um homem ele separa um pote de arroz com água num lugar e separa um pote de arroz com água em outro lugar. E ele vai falando com o arroz, conversando com o arroz, e toda a palavra que é lançada sobre aquele arroz que está ali na água, ele vai absorvendo. E o arroz, que ele começa a lançar palavras malditas, ele começa a ficar escuro. A água começa a ficar podre. O outro não. E isso é um grande retrato de como as nossas palavras têm poder, né? Quando eu estava fazendo terapia, o meu psicólogo ele dizia assim para mim: olha, você precisa levantar, olhar no espelho e dizer que você consegue. Eu falava assim: oxe, que doideira é essa? Como assim? Eu vou olhar para o espelho e vou ter que falar que eu acredito em mim? Aí ele suas palavras têm poder. E isso é muito verdade, porque eu comecei a fazer terapia por um medo meu. E o medo me fazia falar que eu não conseguia. Então, toda vez que eu falava eu consigo, eu estava dizendo ao meu corpo ao contrário, que eu realmente conseguia. Então, toda vez que nós fazemos um ato, o mundo espiritual ele absorve esse ato. Toda vez que a gente reclama do nosso trabalho, toda vez que a gente reclama da comida que a gente tem, o mundo espiritual vai sendo alimentado de informações ruins. Então, nós temos que ser positivos. Sei que não é todo dia, né, irmãos? Que tem dia que o inimigo tenta laços e embaraços. Mas a gente tem que estar firmados no Senhor e profetizar palavras de bênção. A nossa Bíblia, né, a palavra de Deus, ela é viva. Então, se ela é viva, ela traz vida para a gente também, amém? Então, nós precisamos profetizar, falar a palavra, reivindicar a palavra. Senhor, se a tua promessa é essa para a minha vida, então eu quero isso, porque a tua palavra diz isso. Não é teimosia com o Senhor, não, gente. Em nome de Jesus, a gente está reivindicando a palavra. A gente está falando assim: Senhor, eu acredito na tua palavra. E eu acredito que essa palavra aqui é para mim. Amém? Então, todas as vezes que nós viemos aqui na frente, aceitamos a Jesus, ou que estamos aqui no momento do batismo, é uma pública confissão de fé. Nós, publicamente, estamos confessando Jesus como nosso Senhor e Salvador. E tem um capítulo nesse livro, que é o capítulo que eu mais demorei para absorver, que ele fala sobre o escravo da orelha furada, que é o máximo. Assim, é uma passagem da Bíblia que toca muito o meu coração, porque aquele servo, ele poderia, depois de 6 anos de trabalho, ser livre e não servir mais ao seu senhor, mas por amor àquele senhor e por obediência, né, ele decide não ser mais livre, ele decide ser escravo, mas agora por amor. E a gente, quando vive numa realidade do mundo, nós estamos submissos, né, num jugo de pecado, de escravidão. E quando nós conhecemos a presença de Jesus, nós saímos desse estado de escravidão. Agora nós somos escravos por amor do nosso Deus. Amém? Então é importante que a gente também entenda isso. Quando nós tomamos a decisão de se batizar, a nossa decisão de viver uma vida com Cristo é uma renúncia. E sim, nós deixaremos de viver muitas coisas para viver outras, porque a gente entende que a vida não é mais nossa, a vida agora é do Senhor. Então, se o Senhor falar: não, eu não quero que você trabalhe aqui, você não vai trabalhar por amor a Deus. Você está precisando? Sim. Mas se o Senhor falou que não, Ele sabe o melhor para você. E talvez aquele trabalho, aquela prova que você decide passar, no momento não é o melhor para você. E quando, por amor, nós entendemos as ordenanças do Senhor, fica muito fácil a gente viver a nossa vida, sabe, irmãos? Porque não se torna mais um peso. A liderança de célula não se torna mais um peso. Servir aqui na igreja não se torna mais um peso. Por quê? Você entendeu que agora você é um escravo da orelha furada. Você entendeu agora que você é um escravo por amor.
Então, tudo que você faz aqui, você vai fazer por amor. E não porque você é obrigado ou porque só tem você para fazer. Amém? A obra de Deus não pode padecer. E o Senhor, se você não se posicionar, Ele levanta outra. Amém? Então, nós precisamos nos posicionar para que a gente seja participante dessa grande obra em nome de Jesus. Ao se batizar, você estará confirmando a decisão que você tomou ao aceitar Jesus. O batismo é um testemunho público da transformação que ocorreu na vida de uma pessoa. Lembre-se que quem aceita a salvação de Jesus não tem receio de confessar diante dos homens. Ou seja, aquele que confessa Jesus, ele não pode ter vergonha de confessar a ninguém. Aquele que confessa Jesus, se você for para a escola e alguém começar a te zoar que você foi batizado, que agora você serve a Jesus, você fala, sim, agora eu sirvo a Jesus. E não ter vergonha disso, né? Porque nós, como o apóstolo Paulo diz, né, nós não devemos nos envergonhar do Senhor, sabe? Da presença dele. Então, nós precisamos todos os dias afirmar tanto isso para nós mesmos, que nós somos agora servos do nosso Senhor, e também em público, né? O batismo retrata a sua confissão, significando que você assume em público que decidiu seguir a Jesus e transformar a sua vida pela vontade dele. Ou seja, você agora entende que a sua vida não te pertence mais. Você entende agora que você tem um Senhor e um Salvador que tomará também as decisões por você. Às vezes a gente fica assim, mas como eu vou saber que isso é de Deus ou não? Como, sabe? A gente fica nesse impasse. Mas quando nós temos um relacionamento com uma pessoa, nós sabemos o posicionamento dela para algumas coisas. Então, a palavra de Deus diz que o Espírito testifica que nós somos filhos. Então, o Espírito de Deus habita dentro de nós, amém? Então, todas as vezes que nós temos um relacionamento com Deus, que a gente mantém esse relacionamento, nós conseguimos ver que algumas coisas nós não olhamos mais com olhares carnais, e sim com olhares espirituais. Porque a gente começa a entender, olha, isso aqui não ia vir de mim. Com certeza é o Senhor. E quando nós temos um relacionamento com Deus frequente, sabe? Nós sabemos reconhecer a voz dele no mínimo detalhe que talvez se a gente não estivesse num relacionamento com Deus, a gente não entenderia. Por isso que é importante o nosso relacionamento com Deus. Por isso que é importante a gente tirar um tempo para conversar com Deus, porque Ele precisa nos conhecer. E nós precisamos conhecer Ele. Né? Uma coisa que eu sempre falo aqui que me marcou muito em escatologia foi quando a Fabiana disse isso. O Senhor, Ele precisa te conhecer. Então, você, todos os dias que você orar, fala assim, oi, Senhor, eu sou Isabel, filha do apóstolo William, filha da pastora Graça. Sou pecadora como qualquer outro irmão da minha igreja, mas eu quero atrair a sua presença cada dia mais para a minha vida. É uma reivindicação. Eu estou dizendo ao Senhor, sim, Senhor, eu sou falha, eu erro, eu sou Isabel, não esquece de mim. Mas Ele precisa saber quem nós somos. Ele sabe dos nossos atos, Ele sabe dos nossos pensamentos. Mas um amigo, ele precisa conhecer o seu amigo, por mais que ele saiba de uma característica. Ele precisa saber mais de perto para que vocês tenham um bom relacionamento. Você demonstra logo que deseja realmente seguir a Jesus quando aceita se batizar. Então, todo aquele que decide viver uma vida com Cristo é imediato, ele quer se batizar. E é um ato de obediência a Deus. Então, toda vez que nós obedecemos a Deus, né, nós cumprimos a sua vontade. Tem uma frase que o Luciano Subirá usa aqui nesse livro. Um minutinho. Eu esqueci de marcar a página, né? Pessoa super inteligente. Que fala sobre a renúncia mesmo, esse capítulo que fala sobre o escravo da orelha furada. E é muito importante que a gente aprenda a confessar e renunciar às coisas. E o Luciano Subirá diz assim, a confissão exterioriza a renúncia da liberdade. Então, todas as vezes que nós confessamos, nós estamos renunciando à nossa liberdade. E isso, gente, não é porque o nosso Deus é ruim. É porque Ele sabe o que é melhor para nós. E todas as vezes que nós olhamos para Deus com essa característica de autoritário, é porque nós não vimos a beleza que há nele. O que há nele, que há para a gente absorver de bom. E tudo que Deus fala para a gente é uma briga, sabe? O seu espírito começa a ficar divergente com aquilo que a palavra de Deus diz. Por quê?
porque você precisa renunciar para viver coisas maiores em Deus. Isso é necessário. Homens tiveram que renunciar aos seus trabalhos, né? Discípulos tiveram que renunciar aos seus trabalhos para viver uma vida plena com o Senhor e fazer discípulos também. Em Mateus 28, 19, pode colocar aí para mim? Mateus 28, 19. Que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui a gente vê o exemplo da ordenança do Senhor de batismo, né? Que é necessário que o batismo seja feito. Amém? Porque isso vai confirmar, assim como o estudo diz, a sua decisão. Mas a gente também vai ver mais para frente que há situações que não terá batismo. E tá tudo bem. Como assim, Isabel? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Porque o batismo salva alguém? O ato do batismo? Não. Então, todas as vezes que nós cremos no Senhor e nós fazemos por amor o batismo, nós queremos nos batizar, é porque é uma ordenança do Senhor e nós entendemos que nós devemos nos batizar. Mas, imagine que uma pessoa está em um leito e ali ela decide servir a Jesus, aceitar a Jesus. Mais à frente ela acaba falecendo, enfim. Teve tempo dessa pessoa se batizar? Não, por quê? O que precisa realmente que aconteça é que o coração da pessoa diga a verdade. Eu aceito, eu confirmo viver a vida para Jesus. Nós que podemos nos batizar é um ato de obediência para confirmar a nossa decisão. Mas existem irmãos que não vão ter essa oportunidade de se batizar. E está tudo bem. Por quê? São realidades diferentes e a gente também vai ver isso aqui. Coloca para mim também Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Esse texto é o texto de Atos 2, né? E depois de um grande avivamento, teve um momento de pessoas se converterem ao Evangelho, né? E serem batizadas também por uma ordenança. Para a gente entender, irmãos, que mesmo tendo um mover do Espírito, houve uma obediência à palavra de Deus. E isso é importante que a gente entenda. Que em meio a um mover, nós precisamos também ser obedientes e ouvintes à palavra de Deus. Porque uma coisa não difere ou diminui a outra. A palavra de Deus, inclusive, é mais importante do que o mover, porque sem a palavra de Deus, às vezes nós nos movemos por emoção. E quando nós temos a palavra de Deus e absorvemos a palavra de Deus, a gente começa a entender que tem coisas que não é emoção. E realmente é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito, ele nos faz discernir, né? Existe até um dom que é o discernimento dos espíritos. E não é discernir também só demônios, irmãos. Não. É discernir se aquilo vem de Deus ou não. E isso é um dom que nós precisamos buscar. Porque às vezes um irmão vem entregar uma palavra para nós e ele realmente está sendo usado por Deus. Mas a nossa carne, ela é tão falha que aquele irmão pode usar a emoção dele para acrescentar algo, vamos dizer assim. Então, quando nós temos o discernimento do Espírito, nós entendemos que até uma certa parte o Senhor falou. Mas outra foi um irmão que discerniu no Espírito dele. Às vezes aquele irmão não vai fazer de maldade, amém? Ele vai fazer porque, em meio àquele mover, ele é movido também a te entregar uma palavra do coração dele. Errado é ele falar que veio da parte de Deus, amém? Então, todas as vezes que nós recebemos uma palavra, nós precisamos pegar essa palavra e ver se essa palavra realmente tem a ver com algo que o Senhor tem para nós. E isso vem de um relacionamento com Deus. Isso nós buscamos quando nós temos um relacionamento com Deus, amém? O que significa o simbolismo do mergulho? A palavra batismo significa mergulho e imersão. Por isso, os batistas usam um lugar como uma piscina, a fim de que todo o corpo da pessoa seja submerso na água. O batismo retrata a morte, sepultamento e a ressurreição de Cristo. Então, lembra que eu falei que os atos, né, que nós fazemos, eles movem o mundo espiritual. Todas as vezes que o nosso corpo é submerso na água e nós levantamos, nós estamos lembrando
aos nossos inimigos aquilo que Jesus fez na cruz. Nós estamos reafirmando que quando ele esteve na cruz, ele deixou lá todos os nossos pecados. E quando nós nos batizamos, nós estamos reafirmando isso. Por isso que nós acreditamos nesse tipo de batismo, né? Existem outros, mas a nossa igreja acredita nesse. Por isso tudo que eu estou falando para vocês, né, e afirmando para vocês. O batismo é um ato simbólico. Não tem poder, nem confere nenhum poder. Diga para o irmão do seu lado, o batismo é um ato simbólico. É isso aí, não tem poder para nada, irmãos. É um ato simbólico. É a mesma coisa aqui, uma pessoa vir se batizar, mas ela não verdadeiramente decidiu renunciar à sua vida. Ela vai simplesmente tomar um banho. Por isso que esse ato não tem nenhum poder para que essa pessoa seja salva. Inclusive as pessoas acham isso, né? Depois do batismo, vai, ó, parece até orão aqui na cabeça. Não, gente, em nome de Jesus, não. O batismo não tem nenhum poder. O poder que há é no nome de Jesus, amém? E todas as vezes que nós renunciamos às nossas vontades, o batismo, aí sim, o batismo, como um ato profético, ele faz sentido. Não tem poder, ele faz sentido, porque realmente você está confirmando o que você está fazendo. Você não está fazendo de bobeira. Você está fazendo porque você teve um entendimento do que você está fazendo. O batismo simboliza a morte da velha vida, pecados, tristezas, maus hábitos, descontroles, derrotas, vícios e mais. E a ressurreição de uma nova vida, perdão, alegrias, autocontrole, vitórias, liberdades. A diferença entre nós, que somos servos de Deus, para nossos irmãos que estão lá fora, que ainda não conhecem ou que estão distantes da palavra de Deus, é que nós, todos os dias, lutamos com o pecado e com a presença de Deus nós conseguimos combater. E quando a gente cai, que é normal a gente às vezes falar uma mentira, normal que eu digo assim, gente, que é da nossa natureza mesmo, não que seja certo, amém? Pelo amor de Deus, não confunda a minha palavra aqui. Às vezes nós falhamos, mas às vezes nós não vivemos uma vida de falha. E quando nós nos batizamos, isso é mais vivo. A gente reafirma isso para nós mesmos também aqui no ato do batismo. Pessoas que eram descontroladas, viam uma situação de briga na rua, entrava, assim, intrometia na situação, agora ela tem autocontrole, porque ela buscou isso em Deus. Então, todas as vezes que nós entregamos as nossas falhas e as nossas fraquezas para Deus, nós temos uma resposta dele, de que nós vamos vencer. Amém? Então, todos os dias você precisa entregar a Deus suas fraquezas, suas dificuldades. Senhor, eu tenho muita dificuldade de tratar bem a pessoa que me trata mal. Peça ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos fazer, sabe, nos igualar ao nosso inimigo, sabe? Nós precisamos tratar ele bem, por mais que ele nos trate mal. Não é ser irmãos idiotas, não. Mas é respeitá-lo em amor, porque você é diferente daquele irmão. Não se iguale em uma situação, porque você é servo de Deus, você é uma nova criatura. E a sua nova identidade vai ser provada nesses momentos. Então nós precisamos todos os dias afirmar a palavra de Deus, pedir o fruto do Espírito, gente, que é uma bênção, amém? Todos os dias ler lá o fruto do Espírito, Senhor, reivindico essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus que tá difícil. E aí, assim a gente vai caminhando e vai crescendo. No momento do mergulho, simbolizamos o sepultamento, a morte da velha vida. No momento da imersão, em que a pessoa é levantada da água, simbolizamos a ressurreição e o nascimento para uma nova vida. Como sabemos, Jesus é nosso Senhor. Alguém pode me explicar o que é alguém ser Senhor de alguém? Não olha pra minha cara. Dono, certo? Então, quando nós falamos assim, Jesus, o Senhor é o nosso Senhor, é porque Ele é o dono da nossa vida. E quando nós dizemos que Ele é nosso Salvador, nós estamos afirmando que, por meio dEle, nós somos salvos. E nós não devemos olhar somente para a salvação. Olhar para aquilo que o Senhor fez e querer só essa parte de Jesus. Uma
frase que me mexe muito comigo é: Jesus não morreu pela metade, ele morreu por inteiro. Então nós não devemos querer, né? Só o Senhor pela metade, que é só Jesus como nosso Salvador, mas sim também Jesus como nosso Senhor. E isso faz parte do Evangelho, né? Tem também um livro que eu gosto muito, que é o Deus que Destrói Sonhos, que ele fala: nós precisamos entregar o controle da nossa vida a Jesus, porque ele é nosso Senhor. Então o controle mais não é nosso. Nós não mexemos mais os canais e falamos assim: ó, agora eu quero viver isso. Não. Agora é o Senhor que tem o controle da nossa vida. E nem sempre, irmãos, vai ser fácil, até porque o Senhor vai nos provar, vai provar a nossa fé. E tá tudo bem. Quando nós temos uma vida plena em Jesus, nós começamos a ver que não é só luta, é vitória também. Deus nos prova em algumas coisas. Então vai ser necessário algumas coisas para que lá na frente você seja mais maduro na fé. Então busque entender o momento que você está passando, não é à toa. O Senhor não vai te colocar em algo que você não é capaz de suportar. Amém? Deus, ele não vai fazer isso conosco. Ele vai nos colocar em uma situação que ele vê que a gente vai conseguir suportar e a gente vai glorificar o nome dele. Amém? Então é importante nós passarmos por situações na nossa vida para mostrar que o controle não é nosso. Porque tem situações que a gente acha que a gente vai se intrometer e vai dar certo. Não. É no momento certo que o Senhor vai abrir uma porta, que o Senhor vai liberar uma palavra e a gente tem que ficar esperando com paciência no Senhor. Amém? Com paciência, que a gente precisa também da paciência. Como sabemos, segue ali. Por isso, toda a força de que precisamos para conseguir viver a nova vida vem dele, do seu poder e da sua companhia conosco. Ou seja, nós não vamos encontrar forças no nosso líder. Amém? Meu Deus, é forte aqui, hein? Porque a gente às vezes se debruça no nosso líder, né? Ai, tá passando uma situação na minha vida. Ai, meu líder, não sei o que, não sei o que. Não que seja errado, irmão. Você tem que falar com o seu líder. Mas às vezes nós começamos a trocar a figura de Jesus, a figura de Deus, pela figura do nosso líder. E isso é errado, até porque pessoas se entristecem quando líderes erram. Aí é que tá. Porque pessoas erram, falham. Enfim, nós somos humanos também. Só que quando essa pessoa se debruça tanto no líder que ela vê uma figura de um Deus, ela começa a idolatrar esse líder e o líder erra, aí ela já começa a duvidar de quem é Deus. Por quê? Ela realmente não sabe do senhorio de Deus, porque ela nunca buscou entender. O senhorio de Deus que ela reconhecia era o senhorio do líder. Então, tudo que o líder dizia, vamos. Agora, o que Deus fala, não, mas meu líder não me confirmou isso aí, não. Aí a gente começa a duvidar de Deus, irmãos, isso é forte. Então, nós precisamos ter cuidado também. Isso tem a ver com autoridade espiritual. A gente está aqui domingo de manhã para aprender sobre autoridade espiritual também, que é importante. Que assim a gente vai aprender também a lidar com esse tipo de situação. Amém? E aí, um minutinho que eu me perdi aqui. Sua decisão. O batismo não salva. Na Bíblia, algumas pessoas foram salvas sem ter a oportunidade de se batizar por falta de tempo e outras condições. Coloca para mim aí, Rai. Lucas 23, 42, 43, por favor. Vocês podem ler, irmãos? Amém? Vamos lá. 1, 2, 3. Amém. Esse texto é o texto da crucificação. O ladrão da cruz diz isso para o Senhor, né? Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus dá essa resposta linda. E, gente, o ladrão, ele teve a oportunidade de se batizar? Não. Porque foi uma condição que ele estava que era impossível dele se batizar. Então, não que o batismo seja deixado de lado, mas existem pessoas que não têm condições de. Então, ela confirma isso, ela confirma o seu ato de coração e ela afirma para o Senhor. Ele fez também uma confissão. Ele precisou falar: Senhor, lembra de mim. Mesmo eu sendo errado, mesmo aqui estando com o Senhor, eu preciso que o Senhor lembre de mim, para que eu também viva uma vida plena. E ele estava sendo crucificado. Então,
não é sobre a condição, sabe? Não é sobre o ato do batismo, é sobre como o nosso coração está para aquilo. É o que eu falei, uma pessoa pode vir e se batizar, mas se o coração dela não está apto ou aberto para viver as coisas de Deus e para renunciar, ele não verdadeiramente confessou isso, na hora do batismo ele só vai liberar palavras que serão vãs. Não, o coração dele não está naquele momento, então ele vai tomar um banho. Amém? Então, às vezes, uma palavra, aquilo que a pessoa liberar vai valer muito mais do que o ato. Porque aquela pessoa não teve a condição de estar se batizando. Então, é importante que a gente também entenda isso. Mas não inferiorize o batismo. O batismo é importante, sim. E se nós temos condições de sermos batizados, nós precisamos fazer esse ato porque é uma ordenança. É algo que o Senhor nos ordena a fazer. O batismo realmente não salva, mas quem é salvo tem o desejo firme de se batizar. Muitas pessoas pretendem seguir a Jesus, mas não querem se batizar. E algumas desculpas que costumam ser dadas por essas pessoas é, número 1, está muito cedo. Ninguém deve achar que está cedo para se batizar. Se a decisão de seguir a Jesus já foi tomada. Então, se a pessoa decidiu seguir a Jesus e ela fala que está muito cedo para se batizar, tem alguma coisa errada aí. Porque ela já tomou essa decisão de seguir a Jesus. Por que ela não quer se batizar? Por que ela não quer fazer esse ato tão lindo que é uma ordenança do Senhor? Que ela precisa fazer, já que ela afirmou aqui na oração de renúncia que o Senhor é Senhor e Salvador da vida dela. Então, por que essa pessoa não quer se batizar? Por que ela acha que está muito cedo? O batismo é uma representação exterior de uma decisão que já aconteceu no coração. Então, todas as vezes que nós tomamos uma decisão no nosso coração em relação ao batismo, ele precisa ser externado, não pode ficar só no nosso coração. É igual tem uma palavra que nós queremos liberar para o Senhor, mas está aqui guardada dentro de nós. Gente, precisamos liberar essa palavra para que o mundo espiritual reconheça. É por isso que quando a gente faz orações de quebra, isso precisa ser liberado. Por mais que no seu coração você confirme: sim, Senhor, eu não quero as maldições da minha família sobre a minha vida. Isso na sua mente. Você precisa falar isso porque o mundo espiritual precisa reconhecer que você não quer viver isso, tudo que a sua família vive. Nenhuma dessas maldições que a sua família vive. Ah, minha família tem histórico de separação. Ninguém fica com casamento mais de 1 ano. Você tem que quebrar essa maldição na sua vida. Não no seu coração somente. Você precisa liberar para que o mundo espiritual reconheça isso. Até porque em um momento de briga, sei lá, com o seu marido, você vai liberar essa palavra. Eu falei com o Senhor e libero de novo. A maldição que existe na minha família não vai vir sobre o meu casamento. Por quê? É um ato de liberação. Então, por isso que o batismo ele precisa ser externado. Não pode ser só dentro do nosso coração. Ele precisa ser um ato. Nós precisamos fazer o ato. O batismo, isso aqui eu já li. Verifique que seu coração e conclua se realmente houve a decisão séria e comprometida de seguir a Jesus de verdade. Geralmente, quem acha que está muito cedo ainda não entendeu, o significado de perdição e salvação. Hoje em dia, o tráfico, as drogas, o sexo livre, o crime, a violência atacam cada vez mais cedo a vida dos nossos jovens. Então, você, pai, que acha que às vezes é bobeira o teu filho se batizar, converse com ele, claro, para que haja um entendimento dele, mas não prive o seu filho de se batizar. Aqui na igreja, acho que a partir de 12 anos. Não prive o seu filho, porque mais à frente, ele pode te agradecer por esse momento que você viveu. Porque ele viveu perdão. E você liberou, porque em relação à autoridade, ele ainda é muito novo para decidir sozinho. Então, ele precisa da ajuda dos pais para falar: não, realmente, você pode se batizar. Ou não, você não pode se batizar. Então, essa desculpa de que está muito cedo, geralmente a pessoa ela está em dúvida ali se realmente ela quer seguir uma vida com Jesus ou não. Se realmente ela liberou aquela palavra de todo o coração.
Por quê? Ninguém que toma uma decisão por Jesus acha que está muito cedo para viver as promessas dele. Se essa pessoa acha isso, é porque ela verdadeiramente não reconhece o momento que vai ser feito, ou que ela se acha indigna desse momento. Isso é uma coisa de conscientização. Você, líder, precisa conscientizar o seu liderado que não está muito cedo. Sim, nós temos falhas, nós temos erros, mas todas as vezes que nós fazemos um ato profético para renunciar à nossa liberdade, renunciar aos nossos pecados, cada dia mais o desejo carnal ele vai sendo diminuindo, porque também nós estamos alimentando o nosso espírito com a palavra de Deus. Jesus deu uma ordenança para você ser batizado e você precisa obedecer, tomar essa decisão o mais rápido possível. Então, é algo que você precisa afirmar e tomar uma decisão muito rápido. Segunda desculpa que as pessoas dão: preciso antes deixar alguns pecados. Quando alguém decide ser salvo, significa que já resolveu deixar todos os seus pecados. Não vale a pena alguém desejar cultivar alguns pecados, adiando seu batismo por conta deles. Jesus tem poder para libertar qualquer pessoa de todo vício, de todo pecado. Se você decidiu verdadeiramente aceitar a Jesus, abra mão dos seus pecados e aceite se batizar em obediência e fé. Então, é importante que a gente também conscientize as pessoas de que esses atos vão fazer com que ela deixe a vida de pecado. Viver em comunhão, o estar à mesa, é importante para que essa pessoa também se sinta parte. E ela vai começar a perceber que o pecado não faz mais parte da vida dela. Pode ser algo que aconteceu. E ela vai se desculpar com o Senhor por ela ter errado aquela vez, por ela ter falhado essa vez. Porque nós somos humanos. Mas quando nós demos essa desculpa a Deus, nós estamos inferiorizando o poder de Deus. Nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor não tem poder para me livrar desse pecado. Quando nós nos batizamos, nós falamos com o Senhor e mostramos para o mundo espiritual que nós não queremos mais viver uma vida de pecado. Não que após o batismo nós não teremos tentações, irmãos, não é isso. Mas nós seremos mais provados, sim, e quando nós temos um relacionamento com Deus, nós estaremos mais firmes e nós não cairemos mais nessa tentação. Nós seremos tentados, sim, mas nós seremos mais resistentes a não cair. Então, essa desculpa de que você precisa deixar alguns pecados, se fosse assim, meu irmão, meu Deus, acho que ninguém queria se batizar. O poder que Jesus teve para ressuscitar da morte ajudará você a vencer os seus pecados. Então, gente, é tudo uma renúncia que nós fazemos. O batismo também é uma renúncia. Você vir aqui na frente também é uma renúncia. Você deixar de dormir mais um pouco para estar aqui de manhã também é uma renúncia. Isso são atos que a gente vai mostrando para o mundo espiritual que ele não, para o nosso inimigo, que ele não tem poder sobre nós, e sim o Senhor. Amém? Então, todas as vezes que nós afirmamos esses atos, é porque nós falamos assim: Senhor, eu creio que a Tua palavra é viva, é eficaz e que eu vou vencer as minhas tentações, porque a Sua palavra diz que eu vou vencer. Porque o Senhor se entregou naquela cruz e deixou lá todos os meus pecados. Então, eu quero reivindicar essa palavra para mim. Eu não quero ser mais uma pessoa pecadora que vive uma vida de iniquidade, sabe? Eu quero viver a plenitude do Seu evangelho. Nós precisamos liberar isso para Deus. 3. Tenho que aprender a Bíblia antes de me batizar. A própria Bíblia relata que o batismo era imediatamente realizado no momento que alguém recebia Jesus como Senhor e Salvador. Você não precisa aprender a Bíblia para se batizar. O que você precisa é crer em Jesus, arrepender-se dos seus pecados e decidir obedecê-lo. Então, alguns dos nossos irmãos, infelizmente, dão essa desculpa, né? Ah, mas eu não conheço a palavra do Senhor, por isso que eu não vou me batizar. Não, se você realmente se arrepende de todo o seu coração e decide obedecer a Deus, ao longo do tempo você vai aprender a palavra do Senhor. Ninguém cresce espiritualmente já assim, me batizei, já sei a palavra, já sei todo o contexto da Bíblia. Não, a gente aprende ao longo do tempo. Eu me batizei com 11, 12 anos. 11, 12? Acho que foi. 11, 12. Não, mentira. 9. Tenho certeza, 9.
Me batizei com 9 anos. E com 9 anos, gente, eu ainda brincava. Ainda ia pra salinha. Mas eu decidi me batizar. E ao longo do tempo, eu fui aprendendo a palavra de Deus. Por quê? Eu entendi, não por uma imposição dos meus pais, que eu não tomei uma decisão que me fez parar de fazer algumas coisas dentro da igreja. Por exemplo, brincar na hora do culto. Então, ao longo do tempo e com a ajuda dos meus pais, por isso que a figura dos pais é muito importante nesse momento, foi que eu deixei de fazer algumas coisas, comecei a sentar para ouvir a palavra de Deus. E ao longo do tempo eu fui crescendo. E isso, gente, levou tempo. Seu filho não vai se batizar aqui, tu vai jogar na cara dele, ó, tu se batizou, hein? Cadê a nova criatura? Em nome de Jesus, pais, vamos ser sábios, porque são crianças, amém? Criança é criança. Se ele tomar essa decisão, você vai levar a consciência dele do ato que ele tomou. Que foi um ato, se foi um ato de verdade, olha, você não quis se batizar? Olha, então, você precisa ouvir a palavra de Deus, porque se você desejou se batizar, é porque você entendeu alguma coisa. A gente conversou e você falou para mim que entendeu. E se você entendeu, você precisa ouvir a palavra de Deus para aprender mais dela. E isso é importante também, que a gente ensine as nossas crianças. Então, essa desculpa também de que você tem que aprender a Bíblia antes de se batizar, jogou por terra, gente. Em nome de Jesus. Isso aí não. Já me batizei quando eu era criança. Na Bíblia, o batismo está diretamente ligado ao arrependimento de pecados e à conversão, que é a mudança de vida. Um bebê não pode ter consciência dos seus pecados, muito menos se arrepender. Ele não tem essa liberdade de falar assim, agora eu já renuncio meus pecados com 3 meses de idade. Não, irmãos. Isso nós não acreditamos. Por quê? Ela não tem consciência da maldade ainda. Quando o bebê ele começa a crescer, você vai alimentando para que ele seja uma pessoa de boa moral, de boa ética, enfim. É importante que você ensine, sim, a criança no caminho, e aí, quando ela entender que ela precisa se arrepender dos seus pecados, ela mesma tome essa decisão. Não um bebê que não tem responsabilidade pelos seus atos. É um bebê. Né? Então, a gente precisa também ter isso em mente. Algumas pessoas foram batizadas quando eram crianças e não tinham noção do significado daquela cerimônia. Não podemos comparar aquele batismo com o verdadeiro batismo de arrependimento de pecados, obediência e mudança de vida que Jesus nos ordenou. Aqueles bebês foram molhados, não batizados, como a Bíblia ensina. A Bíblia não tem nenhum trecho que faça qualquer referência a batismo de crianças ou bebês. Então, a Bíblia não faz nenhuma referência na Bíblia sobre batismo de bebês. Por isso que nós entendemos que é errado, porque o bebê não tem consciência dos seus atos. E por último, que é uma situação que às vezes acontece muito. Eu me batizei há algum tempo atrás, mas não foi sincero ou não houve mudança de vida. Algumas pessoas tomaram um dia a decisão de se batizar por imposição dos pais, por tradição religiosa, por falsa religiosidade ou por costume e foram submetidas a uma cerimônia de batismo, que na verdade foi um banho. Então, irmãos, né, que infelizmente se batizaram, ou na verdade tomaram um banho, em que não tiveram essa decisão do seu coração. Foram com uma imposição dos pais. Já tivemos casos assim, que a pessoa se batizou não porque ela se arrependeu, mas porque o pai impôs que ela se batizasse. Em casos de falsa religiosidade, para a pessoa mostrar, tipo assim, para se convencer de que ela realmente... Não, ela não teve uma decisão ali de todo o coração dela. Ela quis, porque o povo foi, aí ele estava indo também. Então, isso também são algumas coisas que acontecem também. Muitos nem sabiam o que estavam fazendo, ou não tinham aceitado a salvação de Jesus. Ou não tinham se arrependido dos seus pecados e não decidiram obedecer a Jesus para sempre. Se isso aconteceu com você, e hoje você decidiu que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, é hora de decidir
submeter-se a um batismo real e sincero. Então, faça uma análise aí sobre o seu batismo. Se realmente foi de coração, foi sincero, isso é algo que você precisa confirmar no seu coração. Se isso aconteceu com você e hoje você decidiu que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, é hora de decidir submeter-se a um batismo real e sincero. Então, se você entende que seu batismo não foi um ato sincero, que foi algo que você fez da boca para fora, você precisa conversar com o seu líder que você hoje entende isso. Que seu batismo, para você, ele não foi validado. Por quê? Porque você entende que foi da boca para fora. E, gente, nós precisamos se submeter a essa realidade, porque nós não estaremos vivendo o evangelho na forma plena. Nós estaremos vivendo de uma forma de imposição. Você nunca vai olhar para o batismo e vai ver como um momento bom, porque com você não foi assim. Você não vai olhar para o batismo do seu irmão e ver que ele está chorando de verdade. Você vai falar, é mentira. Por quê? Com você foi diferente. Você vai achar que como aconteceu com você, com outras pessoas vai acontecer também. Então você precisa decidir viver uma nova vida com Deus. E isso também vale sobre se você não entende que seu batismo foi válido, porque você entende que seu batismo ele foi da boca para fora. Então você precisa entender isso nessa manhã. Você sabia que quando uma pessoa é batizada, o seu nome passa para o hall de membros da igreja, se torna um membro oficial OFC da Betel. Então, toda vez que você se batiza, você se torna um membro. E por que isso é importante, gente? Porque todo aquele que decide viver para Jesus, ele precisa viver esses momentos para que ele se sinta parte do corpo. É por isso que aqui na igreja, quem participa da mesa é quem se batiza. Por quê? Um discípulo, ele entende que precisa passar pelos processos que Deus pede para ele. O processo de renunciar aos seus pecados aqui na frente, o processo do batismo. E quando nós não fazemos isso, nós não temos de forma... Como eu posso dizer, gente? De forma clara, talvez. Que nós decidimos viver uma vida para Jesus. E quando nós estamos aqui no momento da ceia, aquele momento é um momento comum para você, que tem todo primeiro domingo do mês, que você vai comer um pãozinho, que você vai tomar o cálice. Aquilo não tem um significado para você, porque você não tem entendimento. Você é ignorante daquele assunto. Por isso que, para você participar da mesa do Senhor aqui, você precisa entender que você faz parte do corpo. E por isso você só participa da mesa do Senhor se você é membro. Amém? Então, isso é importante para todos nós. O louvor aqui em cima. Esse foi o estudo de hoje, gente. Foi um estudo bem tranquilo sobre o batismo. Se vocês não tinham entendimento de algo, que esse estudo tenha sido esclarecedor para vocês. Tentei ser o mais suave possível aqui para que vocês entendessem realmente a palavra e busquem entender verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. Busca entender, busca liberar esses atos, sabe? Não da boca para fora, mas verdadeiramente viver uma vida plena em nome de Jesus. Amém? Que esse estudo possa ter tocado o seu coração. Agradeço a minha oportunidade. O momento do louvor aqui para que nós tenhamos um momento de reflexão sobre o batismo, sobre a nossa aliança com Jesus. Amém? Agradeço a minha oportunidade, igreja. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.